Festa da Democracia. Quase 1.800.000 eleitores da região devem ir às urnas neste domingo. Saiba o que pode e o que não pode na hora do voto. O celular, eu queria saber se a gente pode atender. Expectativa. Eleitores contam as horas para decidir o futuro das cidades. Amanhã sim é uma oportunidade, né? Para que a gente mostre nas urnas a satisfação ou a insatisfação da cidade. Exemplo de cidadania. Mesmo o voto sendo facultativo para idosos com idade acima de 70 anos, muitos deles aqui em São Luís do Paraitinga vão participar da votação amanhã. Gosto de votar, voto todo ano. Enquanto eu tiver saúde, eu voto. Ex-delegado seccional de São José dos Campos morre aos 63 anos. Exposição, espetáculo de dança e shows. Está eclética a agenda cultural para o seu fim de semana. O Band Cidade começa agora. Olá, muito boa noite. A contagem regressiva continua, hein? Faltam um pouco mais de 13 horas para, neste domingo, quase 1.800.000 eleitores de toda a região escolherem prefeitos e vereadores. A campanha eleitoral termina hoje às 10 da noite. Após esse horário, a propaganda está proibida. E o eleitor também tem que seguir algumas regras quando for exercer a cidadania. Nas ruas, são muitas as dúvidas sobre o que é permitido no domingo. O celular, eu queria saber se a gente pode atender, porque a gente tem pessoas adoentadas. Então, na hora que eu estou votando, eu posso atender o telefone? Segundo o representante do cartório eleitoral de Taubaté, o uso de celular ou máquina fotográfica está proibido. O registro do voto por selfie, por exemplo, também não pode. O ingresso desses equipamentos na cabine eletrônica é expressamente proibido por lei. Não pode entrar e tirar foto da urna, porque isso viola o sigilo do voto. Conversar com os amigos, eu vou votar no tal candidato e você tal, conversar assim sobre a intenção de voto, eu não sei se pode. Pode ser interpretada por candidatos, por outras pessoas, outros eleitores ou por fiscais de partidos que circularão bastante, né, nos locais de votação, pode ser interpretado como propaganda, porque é permitido apenas ao eleitor a manifestação individual e silenciosa do voto. Então, uma conversa nunca é silenciosa, né? O eleitor pode manifestar a preferência dele, mas com restrições. Broches, bandeiras e adesivos estão liberados. Usar a camisa com a cor que representa o partido também pode. Na época do seu Vanildo, em outras eleições, era comum a distribuição de camisetas e brindes dos candidatos. Hoje, a entrega desses presentes, outro tipo de favorecimento, é considerado crime. Melhorou sim, porque comprar voto, o cara quer se eleger comprando voto, não, o povo é que tem que resolver. Pode ou não, né? Dar o voto para aquele candidato. Outra dúvida dos eleitores é em relação à justificativa do voto. É o caso da Natália. O título dela é de Campinas. Eu não voto aqui, meu título não é daqui, meu título é de Campinas. Eu só vou justificar. Domingo só se faz justificativa no local de votação. E quem estiver fora do seu município eleitoral. Por exemplo, quem estiver em Taubaté precisa não ser eleitor de Taubaté para ir em umas escolas de Taubaté e fazer a sua justificativa. Aí depois, sim, nos 60 dias que se seguem após a eleição, a justificativa pode ter um sistema Justifica, que pode ser conseguido pela página da Justiça Eleitoral e pode ser feito. Se os eleitores encontrarem qualquer tipo de irregularidade, podem denunciar. É conveniente que se anexe, se junte alguma prova, uma fotografia, uma filmagem, alguma coisa que não seja só a palavra. Não que a pessoa tá impedida de chegar e contar simplesmente com as palavras dela para o Ministério Público o que está acontecendo. Para os candidatos, termina neste sábado o prazo para propaganda em alto-falantes ou amplificadores. Também é o último dia para distribuir material de campanha. O policiamento será reforçado em todos os locais de votação no domingo, quando as restrições serão maiores, podendo acarretar até em prisões. Vai fazer o serviço preventivo, vai permanecer ali durante todo o horário da votação, desde do início até o término, até se encerrar a votação nos locais de votação. O papel ali do policial é garantir a segurança dos eleitores.
Em caso de denúncias, os eleitores podem fazer direto no cartório eleitoral do Ministério Público e ainda pelo aplicativo de celular chamado Pardal, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral e que está disponível para sistemas Android e iOS. Em São José dos Campos, o sábado foi dia de preparar mais de 100 colégios eleitorais. Quase 500 mil pessoas devem votar amanhã. São apenas alguns segundos diante da urna eletrônica, mas que podem decidir os rumos da cidade até 2020. Amanhã é dia de dar um passo que vai decidir o destino das cidades nos próximos 4 anos, com a eleição de prefeitos e vereadores. Em São José dos Campos, 488 mil eleitores vão às urnas neste domingo, número 7% maior em comparação com as últimas eleições. Quem já escolheu o candidato conta as horas para o voto. Foi as propostas que eu vi lá, né? Então deu para ter um pouquinho de esperança, né? Para nosso dia melhor. Eu cheguei à conclusão que eu prestei bem atenção no candidato, né? Então eu vou votar nele. Já estou ciente em quem eu votar já. Aos 18 anos, o Alisson vai votar pela primeira vez, mas ainda está indeciso. No começo pensei bastante nas opções, certo? Passei a pesquisar um pouco para não ter um voto vago, né? Mas por enquanto eu estou só com a opção de vereador, apenas. Como prefeito ainda pretendo pensar mais um pouco. Ana Paula também quer aproveitar as últimas horas antes do início da votação para analisar as propostas dos candidatos. Eu não assisti os debates, mas a minha intenção é agora no final de semana entrar na internet para assistir, para ver se eu me decido de hoje até amanhã. E aí para ir com a certeza amanhã na urna mesmo? Com certeza, porque depois são mais 4 anos que a gente vai ter que ter certeza do que a gente fez, né? Essa escola em São José dos Campos é um dos 138 colégios eleitorais da cidade e o maior entre eles. Aqui, cerca de 9.890 eleitores devem votar amanhã. As sessões já estão sinalizadas, inclusive com alerta sobre a proibição da boca de urna. E o policial militar faz a segurança. Em São José dos Campos, existem 4 zonas eleitorais. Em Taubaté são 2. Quem não puder votar tem que justificar a ausência. Amanhã, nos locais de votação ou nos cartórios, até dezembro. Amanhã sim é uma oportunidade, né? Para que a gente mostre nas urnas a satisfação ou a insatisfação da cidade. E devido às eleições municipais, as 2 maiores cidades da região devem reforçar o transporte coletivo neste domingo. Em Taubaté, mais ônibus estarão nas ruas e com horários ampliados. O reforço vai ser implantado durante o período de votação, entre 8 da manhã e 5 da tarde. O esquema especial pode ser consultado no telefone 156 da Prefeitura. O trânsito também vai sofrer alterações. As avenidas Granadeiro Guimarães, na região central, e John Kennedy, no Jardim das Nações, serão interditadas nos trechos próximos aos cartórios eleitorais. O objetivo é garantir maior segurança e mobilidade no transporte das urnas. Em São José dos Campos, o transporte coletivo vai operar com escala normal de domingo, mas a Secretaria de Transportes informou que ônibus extras ficarão de reserva na rodoviária e poderão circular caso haja aumento do número de passageiros. Em Jacareí, vai ter ônibus de graça para atender somente aos eleitores dos bairros rurais Veraneio, Ijau, Pagador Andrade e Jamique. As viagens sem cobrança de tarifa serão feitas de manhã e no início da tarde. As demais linhas também vão ter reforço durante o período de votação. A seguir, na entrevista de sábado, os mitos e as verdades sobre a hora do voto. A gente volta dentro de instantes, a hora certa para você, 6h59.